Muito bom dia. Paz do Senhor. Vou tomar um gole da água abençoada aqui. Abençoada e benta é a mesma coisa. Mas não, é do filtro ali mesmo, da garrafa. Nós estamos dentro de uma série, né, o pastor Ademir começou semana retrasada uma série chamada Liberdade Limitada. Não sei se você estava aqui, mas foi uma mensagem muito interessante. Mas antes, eu vou passar para domingo passado. A gente teve o Mateus aqui, né, o pastor Mateus, falando sobre como o Senhor se relaciona com o nosso medo, com o nosso sofrimento. Foi bem bacana também. Ele leu o texto de João 6, né, quando os discípulos estavam no barco e Jesus chegando, andando sobre as águas e encontrando com eles ali. E o que eu tirei também, além disso, né, de que o Senhor se relaciona com o nosso sofrimento, com o nosso medo, é que com Jesus no barco vai dar tudo certo. Com Jesus no barco vai tudo bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Aquela música que só os velhinhos sabem. A Vanessa sabe, velhinha, fazer o quê? E aí, domingo retrasado, que é o nosso assunto aqui, a continuação é hoje, né? O pastor Ademir começou a construir bases a respeito da liberdade que nós temos em Deus. A liberdade que o Senhor Jesus conquistou para nós. E por que ela é limitada? Porque nós somos sujeitos, nós, como fiéis, nós somos submissos à autoridade de Deus e, por consequência, a autoridade, toda a autoridade foi composta por Deus, foi instituída por Deus. Então, nós somos submissos às lideranças, aos pais. Isso aqui alguns pontos que eu estou lembrando, só para nos situarmos de novo aqui no assunto. Ele falou um pouco da sutileza da insubmissão. Se você não sabe o que é isso, é interessante esse ponto. Lá no YouTube, você pode ver a mensagem completinha ali. Não perca, acho que se você não viu, é importante você dar uma olhada no nosso canal no YouTube. E ele leu o texto de Gênesis, especialmente se baseou em Gênesis, quando a gente via a Eva sendo manipulada pela serpente, e o pecado que foi atribuído a Adão, mas os dois pecaram. A Bíblia diz que todos pecaram. Eu até estava lembrando essa semana, até comentei com o pastor. Tem pastores, ou um pastor, pelo menos, que eu ouvi, falando uma heresia bem grande a respeito disso, falando que, já que foi Adão que pecou, porque ele que era o responsável, Eva não pecou, e foi por isso que, então, Jesus nasceu de uma virgem, e não de um virgem. Se vocês ouvirem isso também na internet, apaga, viu, gente? Apaga e desmarca aquela pessoa e não segue mais. Não tem nada a ver com a palavra. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus ele completa o seu plano da maneira certa, exata. Não tem nada de outra coisa. E também, para completar, ele disse que nós, sendo nós escravos de Deus, nós somos livres. Mas isso na mensagem, tá? Nossa mensagem. Mas quem se diz livre, sem os limites da palavra, é escravo do pecado. Então, essa foi, assim, mais ou menos o que eu lembrei, retirei da mensagem do domingo retrasado, falando da liberdade limitada por Deus. E hoje vamos continuar. Eu queria ler com vocês o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 4. Está na tela ou na sua Bíblia aí na sua mão. A tela está isso, na Almeida 21, que é a que eu estou usando também aqui. Pela fé,
Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio delas, das ofertas. Pois é, eu estava me lembrando aqui da última vez que eu desobedeci meu pai. Não sei, quando foi a última vez que você desobedeceu seu pai? Não estou falando só para quem é mais novo, não. Você se lembra? Pelo menos é a vez que eu me lembro. Depois eu creio que eu fui melhorando, graças a Deus. Mas eu me lembro que a gente foi uma vez na Serra da Jureia. A gente namorava ainda, eu com a Vani. Ó, faz tempo, hein, Vani? A gente namorava. A gente foi na Serra da Jureia com a família. E foi meus pais, meus irmãos, cunhados, tudo namorado, e os pais. E meu pai, a Vani fala que não era Opala, mas eu acho que eu vou arriscar que era o Opalão, sim. Ele tinha um Opala preto, e aí ele falou, viu, não vai se subir a serrinha lá, estrada de terra, porque está tudo esburacado. O meu tio tinha falado, lá está muito ruim para andar, não vai para lá. O que a gente fez como bons jovens obedientes? A gente foi. Foi a pior burrada, porque a gente voltou depois com o escapamento dentro do porta-malas. E aí ficou ruim, porque além da gente ter que arcar com as consequências do prejuízo, né, financeiro, a gente teve que consertar o carro, a gente voltou com o carro capengando, porque sem escapamento na estrada, até subir a serra, voltar para Indaiatuba. Além de tudo, o pior de tudo foi ver a tristeza do meu pai. Meu pai é um rapaz tão gente boa, um rapaz, já digo assim, no bom sentido, é um velhinho, tão gente boa. E aí, quando a gente contrariava ele, quando eu desobedecia, era tão doloroso ver a face dele. Ele triste. Entristecer o pai é muito ruim. E eu me lembro disso, foi bem chato, muito ruim. Enfim, a Bíblia nos ensina a amar o Senhor e a demonstrar isso através da obediência. Então, tem alguns textos bem rápidos aqui para a gente ir começando a montar também esse quebra-cabeças aqui. João 14, 21, fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Deus atrela obediência, ou amor à obediência. João 15, 10, mais ou menos está no mesmo assunto ainda, né, no outro capítulo, ele fala, se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Jesus falando que ele tem obedecido aos mandamentos, e ele tem demonstrado, então, amor para com o Pai. E o Pai também o ama por causa disso. Sem contar também, eu não vou ler aqui, mas o Salmo 119, por exemplo, tem 176 versículos. Todos eles falam da gente cumprir cada versículo. Se você nunca leu prestando atenção nisso, leia o Salmo 119 e anote, faz uma marquinha em cada palavra que se relaciona o mandamento de Deus, ou a palavra de Deus. Em todos eles você vai ver pelo menos uma palavra relacionada a isso. Alguns falam seus mandamentos, sua palavra, seus preceitos, seus estatutos, seus caminhos. Tudo isso tem a ver com a palavra de Deus e a nossa posição de cumprir, de obedecer a palavra de Deus. Depois você vê em casa, o Salmo 119 é muito interessante. Então ele espera, Deus espera da gente, como filhos amados, que sejamos obedientes. Esse é um ponto muito importante. E, por outro lado, e aí começa a complicar um pouco, a desobediência sempre gera consequências. Gerou consequências para a gente lá que foi com
com o carro, subir a serra esburacada, quebramos o carro. Isso foi uma coisa pequena ainda. Tem coisas muito piores que a gente às vezes insiste em fazer. E eu queria falar que o problema é que muitas vezes os efeitos ou as consequências da desobediência nem sempre são imediatamente percebidos. Né? Nem sempre eu cometi um pecado, desobedeci, e logo imediatamente já fui punido. Não, nem sempre é assim. Não é verdade? Muitas vezes o negócio fica escondido, muitas vezes eu acho que eu estou me dando bem por estar escondendo alguma coisa errada que eu fiz e ninguém viu. E esse é um artifício, uma arma que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, usa para que a gente subestime a importância da obediência. Está dando certo, você fez aquela coisa errada, você desobedeceu, e até agora ninguém viu, fica na sua. É o que o nosso inimigo fala. E no livro que a gente está acompanhando aqui para montar essas mensagens, que se chama Debaixo das Suas Asas, do John Bevere, ele fala uma coisa assim: muita gente acaba achando que as consequências da sua desobediência serão menores do que o que pensam ser o ganho da sua decisão. Trocando para português, o pastor até falou sobre isso semana retrasada. Pode dar até alguma coisa, mas não vai dar muita coisa. Eu prefiro continuar na desobediência e vou ganhar o que eu estou ganhando do que a consequência que isso pode trazer. Vai dar pouca coisa. Pode dar pouca coisa aqui, pode realmente dar pouca coisa. Seu pai pode não ver, seu chefe pode não ter visto, seu líder pode não ter visto nada, mas tem alguém que está vendo. Tem alguém que é superior a todos esses, a quem a gente deve obediência e submissão, que é Deus. E Ele está vendo. E a gente está seguindo também um texto de Gênesis, para a gente também basear um pouco mais ainda tudo isso. Gênesis 4, seguindo depois do que a gente ouviu semana retrasada de Adão e de Eva e tudo mais, vem os seus filhos, Caim e Abel. Do 1 ao 7, a gente vai ler assim, rapidão. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou e, tendo dado à luz, Caim disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias das suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti. Mas tu deves dominá-lo. Até aí. Então Abel cresceu, cuidava de ovelhas, pastor de ovelhas. Caim era do agricultor. Os dois aprenderam com os pais deles que Deus era quem tinha criado tudo o que existia, que Deus era acima de todas as coisas, e a Ele eles deveriam prestar culto. E assim eles fizeram, passado o tempo, né? E aqui eu penso que a Bíblia dá indícios de que já havia muito mais gente, não era só Adão, Eva, Caim e Abel. Porque eles viveram muitos anos, e a Bíblia ela precisa comer algumas partes, porque senão a leitura da palavra ia
impossível, não ia caber livro no mundo todo para contar tudo o que acontece, é o que está escrito. Mas a gente não vê somente Caim e Abel, Adão e Eva, mas deveriam ter mais gente. Isso acabou provocando que, quando Abel trouxe lá a sua oferta para Deus no culto, Caim também trouxe a sua. Imagino que, já que Deus não aceitou aquelas ofertas, aquela oferta de Caim, e todo mundo olhando, olha só, não aceitaram, Deus não aceitou a oferta de Caim. Eu creio que isso causou muita vergonha, então ele ficou com aquela cara amarrada, aquela cara feia para Deus e para todo mundo. E agora, o que havia? O negócio o ponto é o que havia de diferente entre as ofertas dos dois irmãos. Porque, veja bem, as ofertas deles representavam a vida de cada um. Um era pastor de ovelhas, então nada mais natural do que ele trazer do seu trabalho, do fruto do seu trabalho, alguma oferta para Deus. O outro era agricultor, nada mais normal do que trazer do fruto do seu trabalho também uma oferta boa para o Senhor. Mas por que Deus recusa uma oferta? E hoje ele recusa a oferta? Vamos lá para 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Não é que Deus não aceita ofertas, mas Ele olha para o ofertante. Deus não é que Ele não aceitou a oferta de Caim, Ele não aceitou Caim, o jeito que Caim andava, mas sim aceitou o jeito que Abel se comportava. Como Caim andava, o que ele fazia, o que ele estava aprontando, não fala aqui exatamente, mas dá a entender muito bem que ele fazia ou procedia de maneira que não agradava a Deus. E aí a gente vai entrar num outro texto aqui também, que é, para mim, um dos textos mais duros da Bíblia. Então, quero que você preste muita atenção, porque esse é chato. Que é de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Pegar do 11 ao 19. O Senhor levantou Isaías como profeta, naquela época, para falar com o seu povo a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. Dentre elas era isso aqui, ó. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios? Eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios? Deus está falando que não gosta de sacrifícios, mas Ele não mandou que a gente fizesse sacrifícios. Mas Ele vai falando: não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável. Luas novas, sábados, convocações de assembleias, isso são festas. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estenderes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias
de sangue. Primeiro, só dar uma pausa aqui. O Senhor aqui estava mostrando a sua indignação, a sua fúria, de fato, por conta daqueles cultos que eram fake, cultos falsos, que o povo fazia. Porque a vida daquele pessoal não condizia com as ofertas que eles traziam. A vida do povo de Deus naquele momento não estava de acordo com os sacrifícios que eles iam levar no lugar santo. Aquele povo ia cantar e levantava a mão, e Deus olhava para aquelas mãos e falava: gente, abaixa essa mão nojenta daí. Porque está errado. Se essas mãos têm sangue, pode ser que tinha gente que nunca tinha matado ninguém, mas tinha pensado em matar muita gente. E quantas vezes a gente já pensou, aquele um devia morrer, aquela pessoa devia morrer, não merece o que eu mereço. Jesus, Deus vê isso no culto. Mas a misericórdia do Senhor é grande. Louvado seja Deus por isso. E Ele ensina o que se deve fazer. Nesse mesmo texto, Ele continua falando assim, gente, versículo 16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos as vossas obras más, parai de praticar o mal. E outro parênteses que eu abro aqui é, por exemplo, ele poderia falar assim: parem de ficar olhando pornografia. Parem de contar mentiras. Parem com as fofocas. Pare de enrolar no trabalho, de enganar o seu patrão. Pare de sobrecarregar os seus funcionários. Para de colar na prova. Para de idolatrar o seu físico. Pare de beber demais, pare de fumar escondido. E depois vem para o meu culto. Deus estava falando com muita misericórdia e graça sobre tudo isso, porque Ele vê tudo. Ele vê tudo e Ele fala para nós: para de fazer o que está errado. Senão esse culto todo, isso tudo que vocês fazem, produzem, investem, gastam, não vale de nada, se a sua vida não estiver de acordo. Ele continua no 17: aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. E eu completaria ainda mais, com permissão do Senhor: voltem a ler a Bíblia todos os dias, amem o Senhor vosso Deus, respeitem os seus pais, respeitem os seus filhos, trate bem a esposa, trate bem o marido. E continua 18: vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ele está falando, pelo menos seja inteligente. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, muito claros, seus pecados sejam muito fortes, ainda que eles se tornarão, mesmo assim, brancos como a neve, ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. E ele fala: se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Esse é um texto duro, queridos, é um texto duro que a Vani sabe como eu estava essa semana complicado, sofrendo para
para introduzir esse texto aqui e falar sobre ele, porque ele fala comigo. Ele destrói o meu senso de justiça, de que eu estou certinho. Eu tenho que, na verdade, todos os dias, rever o meu procedimento, rever a minha comunhão com o Senhor. Não parar de ler a palavra, porque isso vai deixando a gente cada vez mais distante do Senhor. E quanto mais distante dEle, mais atrocidades a gente comete. Então, da mesma forma com que ele fez com o Caim, ele fez a mesma coisa para o Caim. Ele falou, viu, se você proceder bem, as coisas vão dar certo. Da mesma forma, o Senhor confronta o seu povo com amor, com rigidez, sim, mas com amor e com graça. Para Caim ele falou, está no 4:7, né, de Gênesis, se fizeres bem, não serás aceito. Então Deus vai atrás da gente, Deus vai atrás do pecador. Ele até fala no final, tu deves dominá-lo, tem que dominar o teu desejo. Você tem condições de dominar o teu desejo. Você, irmão, que tem o Espírito Santo em você, você tem condições de dominar o teu desejo. O Espírito Santo te ajuda. E voltando lá no Isaías 1:20, é a mesma coisa, ele fala, se recusardes e fordes rebeldes, sereis destruídos pela espada, pois a boca do Senhor o disse. E aí, conhecendo bem o teu coração, Deus aceita ou não as obras que você faz e as tuas ofertas? Deus conhece o teu coração, melhor do que você. Ele aceita o teu louvor, Ele aceita a tua adoração, a tua oferta, o teu sacrifício. Deus olhou para Caim e viu aquela cara amarrada, e foi ao encontro dele com misericórdia para adverti-lo, para preveni-lo de algo pior. E é legal que Deus faz perguntas. Jesus faz a mesma coisa, né? No Novo Testamento a gente vai ver nos Evangelhos, Jesus sempre levantava perguntas para as pessoas, até respondia com perguntas que era para as pessoas pensarem no que estavam perguntando. Ou ele perguntava para as pessoas se autoexaminarem. É muito importante isso. Faça perguntas para você mesmo. Será que isso aqui está bom? Será que eu estou bem com Deus? Será que, né, como está a minha relação com Deus? A minha alma está em paz? As minhas mãos estão limpas? É importante fazer essa avaliação. E para o povo dele, né, lá na época do Isaías, ele levantou o profeta para também advertir e para falar para o povo obedecer e então prestar culto. Deus não quer simplesmente que você deixe de prestar culto, não é isso. Muito pelo contrário. Mas você tem que estar limpo e procurar se limpar. E também não é assim, então eu vou dar um tempo da igreja para eu me limpar e depois eu volto. Não, aqui é o melhor lugar para você se reconciliar. Não é se afastando que você vai ficar bem com Deus. Muito pelo contrário, vai piorar. Mas é se reconciliar e se consertar. O Espírito Santo faz isso em nós. João 16:8 fala que ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então ele nos alerta, ele nos guia por onde a gente deve andar, o que a gente deve fazer e não fazer, o que a gente deve falar e não falar. Mas isso se nós dermos lugar a Ele. Dê lugar ao Senhor, dê lugar ao Espírito. Porque Caim não deu lugar. Caim
estava agindo mal, Deus veio para ele, Deus falou: filho, melhora, se você melhorar as coisas vão dar bem. Mas ele resolveu continuar desobedecendo até chegar ao extremo de matar o seu irmão, como a gente viu. Aí no verso 9 ele pergunta: e onde está seu irmão? Ele falou: não sei, por acaso eu sou guarda do meu irmão? Ainda ficou mais arrogante ainda. A Bíblia fala que um abismo leva a outro abismo. Cuidado para não cair, mas se cair, levanta logo. E aí o que acontece? Tem as consequências para Caim também foram muito duras. Se você continuar lendo o texto lá em Gênesis, Caim foi marcado de alguma forma, não fala como foi, mas diz que ele foi marcado, ele foi expulso daquele lugar, carregando a maldição de não prosperar em nada do que ele fosse fazer. Por uma escolha que ele fez de errada, de não obedecer. De não obedecer a Deus. E essa semana até o Ronaldo me ajudou a meditar um pouco nessa mensagem, né? Falando de um outro texto, que eu vou lembrar aqui também, de Deuteronômio, capítulo 28. É um texto longo, né? Na verdade, de 28 até o 30 em Deuteronômio, ele fala da bênção e da maldição. E a gente estava se questionando, por que eu vou falar isso aqui, ó, nos versículos, Deuteronômio 28, 2 e 3, por exemplo: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aí ele começa a listar bênçãos. Bendito serás no campo, na sua casa, onde você estiver, o que você estiver fazendo vai ser bem-aventurado, você vai plantar e vai colher, você vai trabalhar e vai receber. Fala algumas bênçãos lá: se você me obedecer, o negócio vai ficar bom. Mas depois, no 28, do 15 até o 68, ele fala: mas, se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Aí é tudo o contrário. Maldito serás no campo. Você vai plantar e não vai colher. Você vai trabalhar e não vai receber. Seus filhos não vão te dar ouvido. Ele fala um monte, mas é muita coisa. Até Ronaldo perguntou: mas por que será que é tanta maldição assim? Não foi, Ronaldo? E eu tenho para mim que isso é pura graça de Deus. Pura misericórdia de Deus. Ele mostra para a gente. Se vocês... Desculpa, desafinou. Se vocês obedecerem, tudo vai dar certo. Se vocês não obedecerem, olha o que pode acontecer com vocês. Então ele detalha porque ele te ama. Ele detalha tudo porque ele ama. Olha lá, aí a gente vai chegar no capítulo 30 e vai ver como é grande o amor do nosso Deus pelo seu povo. No 30, 19 e 20, ele fala assim: eu convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra ti, de que coloquei diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí olha o que ele fala: portanto, escolhe a vida, para que vivas tu e tua descendência, amando a Deus, o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, é como se Deus estivesse passando o gabarito da prova para a gente. Eu tive um professor de matemática no Senai,
Eu não sei, quem é da época do Senai, lá de Campinas, nos anos 80, vai conhecer o professor Márcio. Eu não sei se aqui tem alguém velhinho que nem eu aqui, que fez Senai nos anos 80. Mas aquele professor era um espetáculo. Eu acho que eu nunca vi um professor igual aquele, de matemática pelo menos. Que ele explicava tudo de uma maneira que a gente falava assim, tem que ser muito orelhão para não conseguir acompanhar. Mas sempre tem. Sempre tem. Mas ele usava giz de diferentes cores para ir montando as equações e montando todas as contas e tudo mais. E explicando, aqui você faz assim e faz assado, aqui esse sinal, tem que tomar cuidado com o sinal. Aí sabe o que ele fazia? Aí chegava, na semana que vem ia ter prova, então uma aula antes da prova, ele falava, gente, vai ter prova semana que vem, as questões que vão cair vão ser mais ou menos assim, ó. Ele colocava todas as questões que iam cair na prova e fazia uma aula com as questões, só que com os valores diferentes, os números diferentes. Ó, vai cair essa conta aqui. Aí fazia lá uma equação, fazia isso aqui, ó, vai ser assim. Aqui você lembra, se o parênteses, você faz o que está dentro do parênteses primeiro, aí depois você vai aqui no resultado. Ele mastigava de uma maneira que parecia impossível dar errado. É o que Deus está fazendo aqui, Ele passa o gabarito da prova, Ele fala, gente, eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, para você escolher o que vocês querem para vocês. Se vocês escolherem obedecer, vai dar tudo certo. Se vocês escolherem desobedecer, vai dar tudo errado. Então, escolhe obedecer. Parece tão óbvio, mas tem gente que está cego. Tem gente que não está ouvindo isso. Ele fez o mesmo com Caim. Para você ver que mesmo fazendo tudo isso assim, tem gente que não entende. E Caim continuou desobedecendo. E olha, Deus não aceita mesmo oferta e culto de desobedientes, não. Não aceita. Mas Ele é o Deus de graça. O nosso Senhor Jesus agradou ao Pai, sendo obediente. Lá em Hebreus, também no capítulo 5, 8 e 9, fala assim, embora sendo filho, Jesus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Obedecendo a Jesus, a gente obedece o Pai. O Pai foi obediente. Sendo discípulos de Jesus, nós agradamos ao Pai. Você quer agradar a Deus? Eu queria ir terminando já, com aquele fundo musical abençoado, para a gente ir pensando e refletindo. Como agradar a Deus? Então, alguns pontos bem rápidos. Ele vê o coração. E se Deus vê o teu coração, então seja sincero contigo mesmo. Ou consigo mesmo. Eu tenho que ser sincero comigo. Eu não tenho que querer me enganar, porque eu não vou conseguir enganar a Deus. Então seja sincero com você mesmo e ame a Deus acima de tudo, porque Ele vê o teu coração. Assim você vai agradar a Deus. Com sinceridade. Porque está escrito no Salmo 139 que Ele sonda o nosso coração. E você pode pedir isso para Deus todo dia. Senhor, sonda o meu coração e vê se tem alguma coisa má, algum caminho mau. E me limpa, Senhor, me coloca no caminho eterno de novo. Me ajuda a endireitar o meu caminho. E Ele faz isso. Seja sincero. Como agradar a Deus?
Sendo que ele vai ao encontro do pecador, assim como foi buscar Caim, assim como ele falou através de Isaías para o seu povo, assim como ele fala para nós, igreja, ele vai sempre atrás do seu povo. Então, se você pecar, confesse e renda-se a ele. Não fica com o pecado lá escondido, mas confesse, se livra do que te impede de trazer uma adoração, um sacrifício, uma oferta ao Senhor, um culto ao Senhor. Renda-se a Ele, é a direção que Ele te der. Isso vai agradá-lo. Quando a gente se rende, a gente agrada ao Senhor. Ele gosta de nos dirigir, Ele gosta de nos guiar, porque Ele sabe que não vai ter erro. Se a gente for pelo caminho que Ele trilhar, a gente não vai errar. Outra, como agradar a Deus? E Ele já deu a dica escancarada. Escolhe a bênção, escolhe a vida. Ele é a nossa vida. Por um lado, a gente lê aquele texto difícil, duro de Isaías. Esse texto de Deuteronômio 30, acho que é dos mais espetaculares também que existem. Deus falando com clareza: gente, faz o certo, que vai dar tudo certo. É demais. Como agradar a Deus? Jesus foi obediente até o fim, então seja um verdadeiro discípulo de Jesus, e você vai agradar a Deus. Pense, será que Jesus faria o que eu estou fazendo? Será que Jesus aprovaria a minha atitude? Acho que sim, então vamos embora, vamos em frente. Tenho dúvidas, vai orar, procura na palavra, procura ajuda dos seus líderes, dos seus irmãos, do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu esposo. Procura ajuda, se tiver dúvidas quanto ao caminho que você está andando. E por fim, obedeça, porque a nossa liberdade é limitada pela obediência. Nós somos livres em Cristo, mas Ele mesmo fala: você vai me amar se você cumprir os mandamentos. Faz o que eu te mando, que aí você vai demonstrar que me ama. Obedece, aí você vai estar me amando. O nosso Deus nos libertou para que sejamos livres. E obedecendo, nós cumprimos a vontade de Deus, agradamos a Deus. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé para a gente também orar. E é hora de... Eu sei que você já está pensando sobre isso, mas hora de se reconciliar com Deus. Se há alguma coisa ainda que te segura, que te atrapalha, que te tem feito ficar distante de Deus, coloque diante do Senhor nesse momento. Você não precisa falar o que é, porque Deus sabe, Deus vê o teu coração. Mas Ele quer que a gente confesse, a gente se renda à sua vontade. Ele é um Deus de amor. A palavra foi dura, mas foi uma palavra dura com amor, porque Deus quer que nós andemos segundo a tua vontade, a sua vontade. Então, se há alguma coisa que ainda está te atrapalhando, que o Senhor agora, em nome de Jesus, Ele possa te perdoar. Ele perdoa, sim. E Ele pode conduzir você de novo para o caminho certo. Nosso Deus e Pai, nós colocamos diante do Senhor nossa vida. Nós agradecemos pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz.
Obrigado porque o Senhor cuida da gente, Pai. Obrigado porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E que essa palavra seja para isso, Pai, para corrigir o nosso caminho, para endireitar nossas veredas, para alinhar a nossa vida com a vida do Senhor, para que nós possamos chegar com nossa oferta de amor no Teu altar e sermos aceitos. Que a nossa oferta seja aceita porque nós somos aceitos. Então que sejamos assim, Pai, limpos de coração, limpos de mãos, que as nossas obras demonstrem o quanto nós amamos o Senhor e não façamos nada por ganância ou para mostrar para alguém que nós podemos fazer qualquer coisa, mas o Senhor vê nosso coração, Pai, e nós somos gratos porque o Senhor recebe nossa oferta quando ela é sincera, quando ela vem de corações puros e mãos limpas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor faz isso. Então recebe nossa oferta hoje, Pai, nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.